Meu nome é Juliana Andrade. Tenho 43 anos e fui cristã minha vida inteira, até a última primavera, quando morri e descobri que não estava de fato salva. Fui batizada aos 13, frequentei igreja quase todos os domingos por 30 anos, trabalhei como voluntária com crianças, fui fiel no dízimo e até liderei estudo bíblico feminino. Sempre achei que estava segura, eternamente segura. Achava que meu nome estava escrito no livro da vida, de forma definitiva. Eu estava enganada. Cresci numa boa família cristã de bairro residencial em Belo Horizonte. Meus pais, Roberto e Lúcia Andrade, eram os pilares da nossa igreja metodista. Meu pai era diácono, minha mãe tocava piano no coral. Domingo de manhã nunca foi opcional, era tão rotineiro quanto o café da manhã. Aceitei Jesus como Salvador aos 8 anos, na escola bíblica de férias. Lembro de ir até o altar, o pastor colocando as mãos sobre minha cabeça enquanto orava a oração do pecador, sentindo o calor de estar limpa e perdoada. 5 anos depois, vivi um dos momentos mais felizes da infância ao ser batizada, dentro daquela água, declarando minha fé, sentindo que pertencia a algo maior. Aos 25, me casei com meu companheiro de faculdade, Daniel, um homem cristão de boa índole, criado também na fé. Construímos, segundo todos, um casamento modelo. Frequentávamos a Igreja Comunidade de Esperança, servimos em vários ministérios e criamos 2 filhos, Camila e Felipe, com base na fé. Por fora, minha vida parecia um exemplo do sucesso da escola dominical. Dei aula para a turma do 3º ano durante 12 anos, organizei retiro anual de mulheres, liderei estudos sobre casamento, criação de filhos, vida cristã. Pessoas vinham até mim para pedir oração e conselhos. Me tornei referência para mulheres que buscavam exemplo de vida piedosa. Mas havia rachaduras na minha fundação que ninguém via, nem eu mesma. A primeira rachadura surgiu há 15 anos, quando minha melhor amiga, Renata Silveira, me traiu de um jeito que eu nunca imaginei. Éramos inseparáveis desde a faculdade, irmãs em tudo, menos no sangue. Quando meu casamento enfrentou uma crise, Daniel sofrendo com depressão e se afastando, compartilhei tudo com Renata, minha solidão, meus medos, que talvez nosso casamento não resistisse. 3 semanas depois, descobri que Renata estava compartilhando meus problemas íntimos com outras mulheres da igreja, dizendo que eram pedidos de oração, mas na verdade era fofoca. Detalhes da crise conjugal viraram assunto de conversas baixas e olhares inquisidores. Me senti exposta, humilhada, traída pela pessoa mais confiável para mim. Ao confrontá-la, ela não negou. Só queria ajudar, disse ela. As pessoas precisavam saber para orar por você de verdade. Você quebrou minha confiança, falei chorando. Pegou minha dor e fez entretenimento. Ela pediu desculpas, mas foi vazio. Não pode me perdoar? Somos cristãs, Juliana, é isso que fazemos. Eu disse que perdoava, porque era assim que eu acreditava ser correto. Mas não perdoei de verdade. Sorria ao vê-la na igreja. Era educada quando servíamos juntas. Até a abraçava quando ela pedia oração pelos próprios dilemas familiares. Mas no meu coração nutria uma ferida que nunca cicatrizou. Me convenci de que havia perdoado porque não procurava vingança. Não falava mal dela, nem juntava pessoas contra ela. Mas a ausência de vingança não é perdão verdadeiro. O perdão de verdade significa soltar a dívida, deixar a dor ir embora, desejar o bem à pessoa. Nunca consegui fazer isso. A segunda rachadura apareceu 8 anos atrás, quando meu irmão Marcos tomou decisões que devastaram nossa família. Ele sempre foi o filho pródigo, bebendo demais, trocando de emprego, promessas que nunca cumpria. Quando ele tirou R$ 15.000 da aposentadoria dos nossos pais para cobrir dívidas de jogo, algo se partiu dentro de mim. Até o dinheiro não era o pior. Era ver meu pai, com 70 anos, trabalhando em caixa de supermercado para juntar o dinheiro de novo. Ver minha mãe chorando sozinha. Ver Marcos nos encontros de família, agindo como se nada tivesse acontecido, achando que devíamos acolhê-lo porque era assim que Jesus faria. Procurei o pastor Alberto, buscando orientação. Ele disse, perdoe-o, é seu irmão, está lutando. Mostre graça. Tentei. Incluí Marcos em eventos de família, fui educada nas festas, ajudei-o a achar emprego. Mas por dentro sentia fúria. Raiva dele por machucar meus pais, raiva de Deus por deixar aquilo acontecer, raiva de todos que achavam que o perdão era algo tão simples. A terceira rachadura, a mais dolorosa, envolveu minha filha Camila. Ela sempre foi de personalidade forte, mas quando fez 16, nossa relação virou conflito interminável. Rejeitou nossos valores, nossas regras, nossa fé.
Começou a namorar um garoto que não aprovávamos. Voltar tarde, mentir sobre os lugares onde ia. O ponto final foi quando descobri que ela estava tendo relações sexuais. E ainda tinha ido ao posto de saúde sem contar para nós, buscando orientação e exames, contrariando tudo que eu pregar sobre relacionamento e vida. Como pôde fazer isso? Perguntei ao achar os papéis no quarto. Como pôde jogar fora tudo o que ensinamos? Talvez o que vocês ensinaram estivesse errado, ela retrucou. Talvez o Deus de vocês não seja tão amoroso assim. A conversa terminou aos gritos. Ela saiu de casa sem falar comigo por 3 meses. Depois que voltamos a conversar, se é que posso chamar aquele convívio frio de reconciliação, carreguei uma mágoa forte contra minha filha. Raiva das escolhas dela, do modo que rejeitou nossos valores, por me fazer parecer uma mãe cristã fracassada. Orava por esses relacionamentos o tempo todo. Pedi a Deus para me ensinar a perdoar. Li livros sobre perdão, frequentei seminários sobre cura, decorei versículos sobre desapego à amargura. Mas a raiva continuava, enterrada, mas viva. A ironia era que minha amargura me fez atuar melhor. Me envolvi mais nas atividades da igreja, me dediquei mais ao estudo bíblico. Me esforcei mais para parecer aquela mulher temente a Deus. Era como se tentasse compensar o vazio do coração através da postura religiosa. Juliana é uma mulher piedosa, muitos diziam. Olhem como ela age com graça. Se ao menos soubessem. No fundo, eu não era nada graciosa. Naquela primavera, eu liderava estudo bíblico sobre perdão para mulheres. E o contraste disso não passava despercebido. Tinha me tornado especialista em ensinar verdades que não vivia. Estávamos estudando Mateus 6, 14 e 15. Se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem, o Pai não perdoará vocês. Perdão não é sentimento, é escolha. Falava para 12 mulheres reunidas na minha sala. Escolhemos perdoar porque Deus ordena, não porque sentimos vontade. Eu sabia naquele momento que não vivia aquilo. Mas era tão boa em dividir minha fé em causas que conseguia ensinar sobre perdão na terça e guardar ressentimento contra Renata, Marcos e Camila durante o resto da semana. Deitei aquela noite sentindo o mesmo peso de raiva não resolvida. Já carregava esses rancores há tanto tempo, que eram parte da minha identidade. Eu era a mulher traída pela melhor amiga, ferida pelo irmão, decepcionada pela filha. Essas marcas viraram troféus, provas de quanto aguentei, de quanta graça mostrei por não buscar vingança. Por volta das 23h30 adormeci, mas no meio da madrugada, meu coração parou. Daniel acordou por volta das 3h, sentindo que algo estava errado. Me encontrou desacordada, sem respirar, sem pulso. Os paramédicos tentaram por 12 minutos até devolverem meu batimento. Mas eu já não estava mais ali no quarto, mas em outro lugar completamente diferente. A primeira coisa que notei foi o silêncio. Não a ausência de som, mas a presença de uma quietude perfeita. Eu estava num espaço imenso, que não era luz e nem escuridão, algo além dos dois. Me senti exposta de um jeito diferente. Não fisicamente, mas espiritualmente aberta. Todo o disfarce, toda a aparência havia sumido. Foi aí que vi ele vindo, Jesus caminhando em minha direção, sem parecer o pastor manso dos vitrais de igreja, mas radiante, brilhando em santidade e justiça. Belo e terrível ao mesmo tempo. Os olhos dele pareciam guardar a eternidade. Bastou olhar para mim e senti o peso dos meus erros, de um jeito que nunca havia sentido em todos meus anos na igreja. Caí de joelhos não por medo, mas por reconhecimento. Era diante do Deus Santo, aquele que eu abordava de forma distraída por anos, tratando como um presenteador, não como justo juiz. Juliana, ele falou, e meu nome veio carregado de verdade absoluta. Senhor, eu sussurrei, porque finalmente entendi o que a palavra significava. Você me chama de Senhor, mas seu coração está longe de mim. Antes que eu tentasse argumentar, citar tudo o que fiz, ele levantou a mão e me mostrou algo que quebrou tudo que eu achava sobre salvação. Vi milhões de pessoas. Entendi que eram cristãos. Cantando louvores, erguendo mãos, pregando sermões, postando versículos, servindo em ministérios. Pareciam, soavam, agiam como cristãos. Mas a terra sob seus pés começava a ceder. Um a um iam caindo. Não em fogo, mas em uma escuridão vazia. Caíam longe da presença de Deus e suas atividades cristãs não os salvavam. Por que, Senhor? Perguntei em desespero. Eles acreditavam em você, te serviam. Jesus olhou com uma tristeza infinita, porque nunca perdoaram. Ele me mostrou mais de perto. Consegui ver dentro dos corações e fiquei horrorizada. A mulher do louvor guardava ódio do ex-marido que a deixou.
O pastor pregava graça enquanto cultivava rancor de um diácono que o enfrentou anos atrás. A missionária postava frases de esperança, mas carregava amargura contra o colega que duvidou dela. E então vi a mim mesma, ensinando sobre perdão, enquanto dentro do coração guardava veneno contra Renata, Marcos e Camila, sorrindo, abraçando pessoas, mas por dentro lhe negando perdão, orando por bênçãos e torcendo contra quem tinha me magoado. Eles me honram com a boca, mas o coração está longe, Jesus disse. Querem misericórdia, mas não dão aos outros. Ele me mostrou o texto que eu achava saber de cor. Mateus 6, 14 e 15. Agora via com clareza total. Não era metáfora, era lei eterna, tão verdadeira quanto a gravidade. Se não perdoarem os outros, o Pai não perdoa vocês. Senhor, chorei, eu não entendi. Achei que perdão era apenas ser educada. Achei que por não querer vingança eu já era perdoada. Perdão, ele explicou, é liberar totalmente a dívida. Desejar o bem dos que te machucaram, orar por bênção e não castigo. Escolher amar quando tudo dentro de si procura ódio. Me mostrou cenas de crentes que conheci que caíram nessa armadilha. Sandra Sacramento, que liderava o ministério infantil e morreu odiando a irmã por causa de herança. Tomás Brito, diácono que nunca mais perdoou o sócio que o traiu. Lúcia Araújo, líder do ministério feminino, cheia de amargura contra a sogra até o fim. Mas eles eram bons cristãos, protestei. Não existem bons cristãos, ele respondeu, só perdoados. E perdão real flui nos dois sentidos. Não se recebe o que não se pratica. Pensei em todos meus anos de estudos bíblicos, sermões sobre graça, livros sobre vida cristã. Como pude errar nisso? Construí identidade como cristã, fiel enquanto alimentava o próprio pecado que me afastava do céu. Porque Jesus disse, lendo meus pensamentos, você queria mais estar certa do que ser justa. Preferiu proteger o orgulho ferido do que obedecer. Tinha razão. Guardei minhas dores como tesouro, usando cada uma para justificar distância, frieza e crueldade velada contra quem me feriu. Transformei dor em ídolo e mágoa em trono. O maior engano, ele continuou, é crer que ir à igreja salva, que servir equivale à vida espiritual, que saber sobre mim é igual a me conhecer. Vi a verdade, clara e devastadora. Era cristã no nome e no comportamento, mas não no coração. Fui perdoada por Deus, mas recusei a dar o perdão aos outros. Como o servo da parábola, recebi misericórdia, mas não dei. E meus trabalhos? Questionei. Meus estudos, voluntariado, frequência? Nada disso cobre a falta de perdão. Atividades religiosas não pagam a dívida de um coração amargo. O serviço não substitui o amor. Quero mudar, implorei. Quero perdoar, quero ser diferente. Tem certeza? Ele perguntou. E a questão atravessou todas as minhas resistências. Quer soltar Renata da dívida? Quer abençoar Marcos? Quer amar Camila independente? Cada pergunta só aumentava o peso do meu ressentimento. Não era só mágoa, era ódio vestido de linguagem cristã. Vontade de justiça que parecia vingança. Não sei como admitir. Do mesmo modo que recebeu meu perdão, explicou gentil. Pela graça, escolhendo fazer o que o amor pede, mesmo se não sente vontade. O que vi naquela dimensão foi ainda mais impactante. Jesus então me mostrou cenas lindas, pessoas que aprenderam a perdoar apesar da dor. Vi uma mãe que perdeu a filha num acidente causado por um motorista embriagado, visitando o homem na prisão para oferecer perdão. Um pastor que teve sua igreja dividida por falsas acusações, escolhendo orar pelos que o prejudicaram e desejar prosperidade a eles. Uma mãe cujo filho abandonou a fé, mas continuou demonstrando amor incondicional. Esses verdadeiros discípulos não estavam caindo na escuridão. Ao contrário, eles se elevavam, como se o perdão fosse asas que os impulsionavam. Jesus disse, é isso que quero que você veja. Não vim te condenar, mas te resgatar. Estou enviando você de volta para contar o que aprendeu. Muitos cristãos estão no mesmo perigo em que você estava. Salvos pela graça, mas vivendo sem perdoar. Receberam o perdão de Deus, mas recusam-se a perdoar os outros. Perguntei se iriam ouvir a mensagem. Ele disse que alguns sim, outros resistiriam, porque o sentimento de justiça faz o rancor parecer correto. Usam textos bíblicos para justificar guardar mágoa, não entendendo que a misericórdia supera o julgamento. Senti que estava sendo puxada de volta para o mundo conhecido, para a rotina das aparências e da obediência pela metade. Ele disse, lembre-se de tudo. O amor é uma escolha, não um sentimento. Perdão não é esquecer, é libertar. Minha graça basta para toda fraqueza que não consegues vencer sozinho.
Acordei ofegante na UTI do Hospital Municipal, rodeada de aparelhos, médicos e pelo olhar desesperado de Daniel. Os médicos chamaram meu caso de milagre. 12 minutos sem oxigênio, segundo eles, era para causar sequelas graves e irreversíveis, mas estava completamente lúcida. Você se foi, Daniel disse, chorando ao segurar minha mão. Seu coração parou. Os médicos não souberam explicar. Eu sabia o motivo. Deus precisava me mostrar algo. Nos dias seguintes, enquanto meu corpo se recuperava, comecei a enfrentar a tarefa muito mais difícil de restaurar minha alma. Tive que olhar para dentro e reconhecer que por trás de toda a atividade religiosa havia um núcleo de rancor que envenenava minha relação com Deus fazia anos. O primeiro passo foi confessar a Daniel. Contei da visão, de tudo que Jesus havia me mostrado, de como vinha carregando mágoa de Renata, Marcos e Camila. Não fazia ideia, ele disse. Sabia que esses laços eram frágeis, mas achava que já tinha superado. Eu também achava, respondi. Só aprendi a esconder melhor até de mim mesma. O segundo passo foi procurar Renata. Já fazia mais de 1 ano sem nos falarmos. Desde o casamento de Camila, quando trocamos poucas palavras e evitamos assuntos sérios. Liguei e pedi para nos encontrarmos num café, o mesmo que frequentávamos 14 anos antes. Ela chegou hesitante, talvez sentindo que algo importante estava por acontecer. Renata, preciso pedir seu perdão, falei. Pelo quê? Ela perguntou confusa. Por eu ter te negado perdão todo esse tempo. Quando você compartilhou minha dor com outras pessoas, me machucou profundamente. Ao invés de lidar com isso, enterrei a raiva e deixei virar amargura. Carreguei isso contra você por 15 anos. Renata chorou. Me arrependi de verdade todos esses anos. Queria te pedir desculpa, mas não sabia como. Respondi. Você não precisa pagar nada. Estou liberando essa dívida. Quero te perdoar de verdade. Mas também preciso pedir desculpa pelo frio que você sentiu de mim todo esse tempo. Choramos. Pela primeira vez em 15 anos, senti verdadeira liberdade do peso que me acompanhava. Mais que isso, senti carinho sincero por Renata, não a polidez religiosa do passado. A conversa com Marcos foi mais desafiadora. Liguei e pedi que viesse à minha casa. Ele já chegou tenso, esperando bronca, cobrança. Marcos, quase morri semana passada e Deus me mostrou algo que preciso dividir. Perdoei você de verdade pelo dinheiro que tirou dos pais. Carregava raiva de você e quero que saiba que estou liberando essa dívida. Ele ficou em choque. Juliana, o que fiz foi errado. Machuquei nossos pais e a família inteira. Foi mesmo, respondi. Mas agora é entre você e Deus. Eu te perdoo. Quero também pedir desculpa pelo gelo que senti de mim, por ter te tratado como criminoso e não como irmão. Marcos desabou. Me senti tão envergonhado, isolado da família. Achei que vocês me odiavam. Falei. Eu odiei o que você fez, mas não você. Te amo e quero que possamos reconstruir nossa relação. O mais difícil foi falar com Camila. Ela tem 28 anos, casada, mãe de uma menina pequena. Nossa relação nunca voltou ao que era. Sobrevivemos num clima frio e formal. Fui até a casa dela, pedi para conversarmos a sós. Camila, preciso te contar o que aconteceu comigo no hospital. Preciso pedir seu perdão, falei. Abri o coração sobre minha experiência. Sobre aprender a verdade por trás da mágoa, como carreguei ressentimento dela por mais de 1 década. Mãe, sempre senti que estava te decepcionando. Como se nunca fosse suficiente para você. Concordei, chorando. É verdade. Me decepcionei e deixei isso virar julgamento. Fui fria, punindo você pelas escolhas de adolescente. Estava errada. Me perdoa? Claro que perdoo, ela respondeu. E nos abraçamos e choramos. Quero que saiba que te amo do jeito que você é. Tenho orgulho da mulher forte que se tornou, da mãe dedicada que é, da pessoa que Deus criou. Me desculpe por demorar tanto para reconhecer isso. Essas conversas mudaram tudo. Não só os laços com Renata, Marcos e Camila, mas minha compreensão do que é seguir Jesus. Percebi que fingia ser cristã. Representava fé, mas não vivia de fato. Saí do grupo de ensino bíblico, não para sempre, mas para me curar primeiro. Passei meses em oração, estudando a Bíblia, revisando o coração para descobrir outros restos de amargura. Encontrei muitos. Mágoa de um pastor antigo, raiva de uma vizinha por comentários maldosos, inveja de um colega que conseguiu uma promoção. Feridas pequenas, mas que cresciam se não tratadas. Fui resolvendo cada uma, algumas exigindo conversa, outras exigindo apenas liberar no coração. 6 meses depois decidi voltar a ensinar. Mas agora era diferente.
Não falava a partir do pedestal da experiência, mas do resgate recente. Amigas, falei para as 15 mulheres reunidas na minha sala. Quero contar sobre o dia em que morri e percebi que não estava salva. Compartilhei tudo. A mágoa não resolvida, a amargura cultivada, a confusão entre atividade religiosa e vida genuína. Contei sobre encontrar Jesus e receber clareza que muitos crentes estão em risco espiritual, não por desconhecer o perdão, mas por se recusar a viver o perdão. A reação foi imediata e intensa. 3 mulheres choraram admitindo mágoas profundas. 2 ficaram bravas, dizendo que algumas pessoas não merecem perdão. Uma foi embora afirmando que eu pregava falsa doutrina. Mas muitas estavam famintas por verdade. Viram a si mesmas refletidas na minha história. Começamos a nos reunir toda semana, não só para estudar perdão, mas para praticá-lo, nos desafiando mutuamente a examinar o coração, caçar traços de rancor e liberar. Batizamos de Grupo Checagem do Coração, comprometidas com autoanálise contínua. Logo se espalhou na igreja o que havia acontecido comigo. Alguns se abriram para examinar seus corações e laços. Outros rejeitaram, dizendo que eu dava importância demais ao perdão, que diminuía a graça e exigia obras demais. Continuei compartilhando, pois sabia o perigo real que vira. Milhares de cristãos estavam no mesmo risco. Salvos pela graça, mas vivendo sem perdoar. Perdoados por Deus, mas negando perdão aos outros. Recebi convite para palestrar em congressos de mulheres, contar minha história e desafiar crentes a sondar o próprio coração. Nem todos gostaram do meu recado. Organizadores de alguns eventos deixaram de me chamar, alegando que mexia demais com os ouvidos, que o tom era pesado. Mas o efeito era claro. Por onde passava, famílias se reconciliavam, mágoas antigas eram libertadas, pessoas largavam o fardo de anos. Casamentos se curaram, famílias se restauraram, amizades se renovaram. O pastor Alberto, aquele que havia me aconselhado sobre Marcos anos atrás, veio falar comigo depois que ouviu meu relato na igreja. Juliana, ensino sobre perdão há 25 anos, mas só agora entendi o que significa. Sua vivência me desafiou a revisitar meu coração. Ele estava certo. Nos meses seguintes, passou a tratar o perdão como questão de vida ou morte, não só princípio cristão. Mudou até o modo de aconselhar as pessoas, mostrando que perdão não é escolha opcional, mas condição essencial para quem segue Cristo. 1 ano depois do episódio cardíaco, recebi uma carta que coroou tudo. Era de uma mulher chamada Patrícia, que me ouviu palestrando num congresso no interior de São Paulo. Juliana, precisava te dizer que sua mensagem salvou minha vida. Literalmente. Eu carregava ódio da minha irmã há 10 anos, por algo que fez contra minha filha. Depois de te ouvir, percebi que corria risco espiritual. Liguei para ela e perdoei de coração. 3 dias depois, tive um infarto. Mas ao apagar, estava tranquila. Sabia que meu coração estava limpo. Conheci o verdadeiro perdão. Obrigada por me alertar. Essa carta me fez recordar o motivo de eu ter voltado. O propósito do recado que recebi. Não se trata de perfeição, nem de nunca se ferir. Se trata de impedir que a dor vire ódio, que sofrimento vire veneno, que machucados ergam muralhas entre nós e Deus. Agora, aos 44 anos, enxergo minha fé de um jeito novo. A fé cristã não é sobre ser bom o suficiente para Deus, mas sobre permitir que Deus nos transforme. Não se trata de ganhar salvação por atividades religiosas, mas viver salvação por amor radical. Sigo frequentando a igreja, servindo, estudando a palavra, orando diariamente. Mas agora, essas ações vêm de um coração renovado, não de uma mente tentando agradar a Deus. O principal aprendizado foi proteger o coração contra o veneno da falta de perdão. Sempre que sou machucada, admito a dor, reconheço o erro, mas me recuso a deixar isso virar raiz amarga. Escolho perdoar rápido, por inteiro, vezes repetidas se for preciso. Não é fácil. O perdão desafia todo o instinto humano ferido. Parece injusto, antinatural. Mas já vi onde leva a falta de perdão. Prefiro morrer para meus sentimentos do que morrer em pecado. A parte mais difícil do meu recado é mostrar que é possível ser cristão sincero, atuante, dedicado, e ainda estar perdido por causa do rancor. Gostamos de acreditar que basta ir à igreja, servir em ministérios, conhecer sobre Jesus para garantir o céu. Aprendi do jeito mais duro que é possível chamar Jesus de Senhor, enquanto o coração vive longe dele. Possível honrar com palavras e desonrar com a falta de compaixão. Possível cantar sobre graça e recusar vivê-la. Pregar sobre amor e manter ódio,
Declarar que é salvo, mas viver condenado. Meu nome é Juliana Andrade. Morri na primavera passada e descobri que 3 décadas de religiosidade não me prepararam para a eternidade, pois nunca aprendi o verdadeiro perdão. Voltei para avisar outros que o maior perigo à nossa salvação não vem de fora. Mora dentro do próprio coração. Porque Jesus foi claro: se não perdoarmos aos outros suas ofensas, nosso Pai não nos perdoa. Não é metáfora, é verdade eterna. O que importa não é ser um bom cristão, mas ser alguém que perdoa. Pois no fim, talvez seja isso que de fato conta. Depois daquele período intenso de autoconhecimento e reconstrução, tudo em minha vida mudou profundamente. O tempo passou, mas as lições continuam vivas em cada área do meu dia a dia. O mais marcante entre tudo foi perceber que a transformação real não acontece apenas por saber o que é certo, mas por se comprometer em viver aquilo que se aprendeu, mesmo que seja dolorido e contrarie nossos instintos. No começo, sentia um certo receio ao compartilhar minha história fora dos círculos mais próximos. Não sabia como as pessoas iriam reagir, nem se estavam preparadas para ouvir algo tão direto, quase radical, sobre a necessidade de perdão. Fui chamada para participar de programas de rádio, lives em redes sociais, entrevistas em canais cristãos no YouTube. Cada vez que contava o testemunho, encontrava resistência e também sede de verdade. Muitas pessoas me procuravam nos bastidores, dizendo que sentiam exatamente o mesmo, mas nunca tinham coragem de admitir. Em eventos e igrejas, a mensagem sempre gerava polêmica. Alguns líderes me abraçavam, outros me olhavam de cara feia. Muitas vezes fui criticada, acusada de desprezar a graça de Deus, de forçar as pessoas a perdoar o imperdoável. Mas aprendi aos poucos que ser fiel àquilo que Deus mostrou significa aceitar incompreensão humana. O foco era claro: libertar pessoas do peso que carregavam e impedir que as feridas se tornassem prisões para sempre. Minha família também sentiu o impacto. Os laços com Daniel, Camila e Felipe ficaram muito mais fortes, mas também passaram a ser pautados por sinceridade. Sentamos diversas vezes para conversas honestas, perdas foram lamentadas, pedidos de perdão foram feitos de ambos os lados. Descobrimos que o perdão é como uma escolha diária, não apenas uma decisão do passado. Em muitos momentos, precisei revisar situações antigas, pedir desculpas de novo, insistir na liberação do coração. Passei a buscar reconciliação em todas as áreas. Fui atrás de pessoas que, em algum momento, tinham me magoado ou que eu havia magoado. Liguei para uma colega da faculdade com quem eu não falava há 15 anos. Procurei minha vizinha, que pensava não gostar de mim por uma discussão boba de limites de jardim. Escrevi cartas para membros antigos da igreja. Nem todos responderam. Alguns receberam de bom grado. Outros nunca quiseram contato. Aprendi que perdoar não significa sempre reconstruir uma amizade, mas significa remover as amarras do ressentimento do nosso próprio coração. Comecei a perceber sinais de cura em toda parte. Nas reuniões do grupo Checagem do Coração, ouvimos depoimentos fortes. Mulheres que largavam hostilidade antiga, reconciliavam-se com filhas, irmãs e sogras, soltavam mágoas guardadas por anos. Na igreja, alguns casais que estavam separados conseguiram iniciar diálogo de reconciliação. Filhos voltaram a conversar com pais. Em um retiro de casais, uma mulher me disse que nunca tinha conseguido olhar nos olhos do marido desde uma traição do passado, mas que após ouvir minha mensagem, decidiu conversar e pedir perdão. Se antes eu achava que meu papel era ensinar, agora entendo que é testemunhar. Passei a investir tempo em ouvir as histórias dos outros, criar espaço seguro para quem quisesse desabafar. Percebi que todos carregam marcas e que só quando falamos sobre elas com sinceridade, conseguimos curar. Levamos o grupo para cultos de outras igrejas. Fizemos encontros mensais abertos. Criamos uma rede de apoio para mulheres e homens. O curioso é que, quanto mais compartilhava sobre fraqueza e dor, mais conectada me sentia com os outros. Os relatos começaram a ultrapassar fronteiras. Recebíamos mensagens de pessoas de outros estados, às vezes até de outro país, contando que estavam sendo tocadas a mudar. Criamos um canal no YouTube, depois do fim, e comecei a gravar vídeos narrando as histórias reais, mostrando que fé verdadeira é construída sobre perdão. Nesses vídeos, sempre fazia questão de dar lugar para testemunhos diversos. Mostrava que não importa a área. O perdão liberta o preso e cura o ferido. Um rapaz que perdoou o pai alcoólatra depois de 20 anos. Uma senhora que decidiu reconstruir amizade com a cunhada, depois que ambas perderam filhos em acidentes.
Um jovem que pediu desculpas ao irmão que ignorou a família para seguir carreira. Cada história mobilizava centenas de pessoas a examinar o próprio coração. Dialogando com psicólogos cristãos, aprendi que o perdão também é importante para a saúde emocional. Guardar rancor pode causar ansiedade, depressão, até doenças físicas. Em sessões de aconselhamento, tratávamos não só de questões espirituais, mas de traumas invisíveis, aprendendo que liberar o perdão nem sempre significa esquecer a dor, mas sim não permitir que ela decida a nossa vida. Participei de um programa chamado Curas Invisíveis, num canal cristão. Lá, contei sobre pessoas que passaram décadas cultivando o ressentimento e adoeceram por causa disso. Uma das sessões mais marcantes foi com um senhor de 60 anos, que admitiu que nunca conseguiu dizer "eu te amo" à esposa por causa de algo que ela fez logo no início do casamento. Após ouvir sobre o poder do perdão, ele se emocionou, pediu perdão e aquela família começou um novo capítulo. Liderei também campanhas de oração pela restauração dos laços familiares. Encorajava os participantes a escreverem cartas de perdão, fazerem ligações, retomarem contato, mesmo se significasse apenas dizer "eu te perdoo, sigo em paz". Recebi centenas de relatos de reconciliação, de pessoas finalmente conseguindo dormir tranquilas, de mães e pais reencontrando filhos depois de anos separados. O impacto foi tão grande que o tema passou a ser abordado em sermões de vários pastores da região. Igrejas que antes evitavam falar sobre mágoa começaram a incluir o assunto em grupos de discipulado, em encontros de casais e jovens. Vimos casos de brigas de décadas entre famílias sendo solucionados, levando até a reconciliações públicas em cultos. No canal Depois do Fim, tentei sempre destacar que perdoar não significa concordar com o erro cometido por outro, mas escolher não levar mais o peso do passado. Falar isso era fundamental para quem sofreu abusos ou traições profundas. Muitas mulheres me procuravam para compartilhar histórias dolorosas e buscávamos juntos caminhos saudáveis para restaurar o coração. O objetivo era mostrar que o perdão não é fraqueza, mas força de quem não aceita ser escravo da amargura. Recebi críticas de pessoas que achavam a mensagem dura demais, outros diziam que eu espiritualizava a dor. Alguns líderes temiam que as pessoas perdoassem sem buscar justiça. Sempre deixei claro: perdão não exclui responsabilidade. Não evita que cada um arque com as consequências de seus atos. Mas guardar mágoa não cura nada. Apenas aprofunda feridas e nos afasta do propósito. O movimento cresceu. Formamos grupos online, encontros em praças públicas, sessões de aconselhamento em casas e até retiros de fim de semana com famílias quebradas. Nesses encontros, promovíamos dinâmica de escuta ativa, oração, reflexão sobre textos bíblicos que tratam do tema. Víamos lágrimas, abraços, pedidos de desculpa, pessoas desmontando anos de muros pela primeira vez. Já participei de debates acalorados. Em muitos casos, líderes religiosos tentaram sustentar que perdão é bonito, mas não essencial. Rebati com minha própria história e os relatos que ouvia. Não trocar a dor pela paz leva à ruína lenta do espírito. Senti alegria ao perceber alguns mudando de postura, convidando outros a praticar o mesmo caminho. Um dos casos mais marcantes foi de uma mulher que entrou em contato dizendo que, após decidir perdoar o marido que a traiu, finalmente conseguiu reconstruir a relação com a filha, que havia se afastado há anos. Outro rapaz, depois de liberar o pai, conseguiu vencer o alcoolismo. Rolou entre os participantes uma corrente de gratidão, de testemunhos genuínos e transformadores. No grupo de estudos, trabalhávamos sempre com exemplos práticos, perguntas sinceras. O que você ainda não conseguiu liberar? Quem você precisa perdoar mesmo que seja você mesmo? Que mágoa tem impedido seu crescimento espiritual? Incentivávamos registros em diário sobre sentimentos, voltas ao passado para identificar raízes de problemas atuais. Trouxe psicólogos, pastores, líderes de ministério familiar para conversas públicas. Falamos sobre luto, traumas, abusos, disputas por herança, brigas de comunidade. Mostramos que todo mundo sofre, mas que o perdão é ponte para o futuro. E que caminhar pelo processo pode levar tempo, exigir ajuda profissional, mas que nunca é impossível. Além da vida cristã, o tema ganhou corpo entre pessoas de outras crenças. Recebi relatos de agnósticos e espíritas que, ao praticarem o perdão, sentiram enorme leveza. Um moço me procurou dizendo: "Nunca fui religioso, mas depois de seu vídeo,
Pedi desculpa ao meu irmão e pela primeira vez me sinto livre do passado. O impacto na saúde mental era inegável. Na minha jornada também precisei lidar com recaídas. Às vezes, antigas mágoas voltavam em forma de lembrança ou angústia. Passei a incluir práticas diárias de gratidão, oração e reflexão, sempre vigilante na decisão de não deixar a raiz do ressentimento crescer. Aprendi que perdoar é caminhada constante. Com o tempo, a mensagem chegou a escolas, empresas, associações de bairro. Fui chamada para palestrar sobre conflitos no ambiente de trabalho, bullying entre estudantes, mágoas entre vizinhos. Em cada área, o princípio era o mesmo. Não existe paz duradoura sem perdão. No canal Depois do Fim, criamos quadros fixos como Relato da Semana, História de Reconciliação, Desafio do Perdão, onde inscritos podiam enviar vídeos contando suas vivências. Percebemos aumento na participação. O espaço virou ambiente de transformação coletiva. Famílias reunidas para assistir, grupos de jovens compartilhando em redes sociais, idosos ligando para contar como conseguiram abrir mão de culpas antigas. Apoiei quem sofria perdas recentes, ajudando famílias enlutadas a não permitir que o luto virasse rancor. Diferenciei sempre perdão de reconciliação. Nem sempre é possível ou saudável restabelecer laços, mas sempre é possível libertar o coração. Pesquisas mostravam que comunidades resilientes praticavam o perdão mais frequentemente, sendo mais saudáveis emocional e espiritualmente. No fim, meu aprendizado é que ter uma vida religiosa ativa não substitui um coração pronto para perdoar. Nada do que fazemos para Deus tem valor se nosso interior estiver preso na amargura. Todo trabalho, toda dedicação, toda frequência à igreja fazem sentido apenas se fluem de coração curado. Ensinei isso para meus filhos, revisitei isso com Daniel, tornei isso missão entre mulheres e homens que me seguiam. Hoje continuo afirmando, perdoar é escolha, não sentimento. Perdão não elimina as marcas do passado, mas constrói pontes para o futuro. O maior presente que recebi foi libertar-me do peso que eu mesmo carregava. Quem vive perdoando vive leve e próximo de Deus. E aprendi que o céu não é conquistado por quem nunca sofreu, mas por quem se recusa a transformar feridas em muros, mágoas em correntes. Se minha história puder servir até para uma pessoa, tudo já valeu. Se alguém decidir soltar o veneno do rancor e experimentar liberdade, meu testemunho terá cumprido seu propósito. Hoje, com mais de 40 anos, sigo aprendendo a perdoar. O que importa, no final das contas, não é o quanto aprendi ou ensinei, mas o quanto fui capaz de amar e deixar ir tudo aquilo que ameaçava minha paz. Depois do fim, existe recomeço, e é nele que continuo vivendo dia após dia.